Pacífico moveu-se acima dele a uma velocidade de 50 km por 1 milhão de anos. Mas os cientistas, em busca de um rastro de bolsões na Sibéria, estão de cabeça quente, já que não existe nenhuma evidência de rastro. Os investigadores descobriram que o hotspot siberiano provocou 1 milhão de anos de caos e destruição. Mas depois desse período, a trilha desapareceu. As armadilhas siberianas deixaram uma linha de relevos vulcânicos relacionados a tal movimento. Mas depois de tanto tempo geológico, o processo enterrou as evidências e parte dela deve ter voltado para o centro da Terra. O que aconteceu com o hotspot depois de originar as armadilhas siberianas é um mistério que pode nunca ser solucionado. A dinâmica do planeta apagou qualquer traço de evidência. Mas uma coisa é certa: a Sibéria não conseguiu extinguir a vida na Terra, embora tivesse chegado muito perto. Foi a pior extinção de todos os tempos e uma amostra de quanto tempo a Terra leva para se recuperar. Estima-se que 8 ou 10 milhões de anos depois, ainda era apenas o começo da recuperação da crescente diversidade de vida na Terra. O carvão, ponto inicial da investigação nas armadilhas siberianas, confirma os efeitos devastadores do vulcão. Nenhum carvão se formou nos 25 milhões de anos seguintes, nem na Sibéria, nem no mundo inteiro. É a prova cabal de que, embora a vida tenha sobrevivido à extinção em massa, ela não conseguiu prosperar durante dezenas de milhões de anos. O mesmo aconteceu com os animais terrestres da África do Sul. Na propriedade de sua família, Rubich descobriu um outro fóssil, ainda mais importante para a investigação. Quando repleta de areia ou lama, a toca também pode se tornar um fóssil, bem como qualquer espécie dentro dela. Este é o conteúdo de uma antiga toca. E o mais interessante é que encontramos um animal de pequeno porte, preservado e fossilizado no material que preencheu o buraco. Este animal morreu na toca há cerca de 250 milhões de anos. E dá para ver como ele era quando vivo. Esta parte de cima é a cabeça. E a outra parte é a cauda. Este pequeno animal tem um grande papel nos últimos 250 milhões de anos na vida do nosso planeta. O fóssil representa o futuro das espécies na Terra. Esta toca é de enorme importância para a nossa presença aqui hoje, pois este pequeno animal é um dos ancestrais distantes dos mamíferos, então é o nosso ancestral. A provável razão de sua preservação em uma toca, depois da extinção, é que este buraco deve tê-lo protegido do que levou os outros animais a serem extintos. Talvez seja graças a uma toca como esta que você e eu estamos aqui hoje. A erupção nas armadilhas siberianas levou a uma brutal corrida pela sobrevivência. Mais de 95% dos competidores foram eliminados. Apenas os mais aptos e com mais sorte cruzaram a linha de chegada. Foi a pior era do planeta. Mas, da perspectiva da vida na Terra hoje, foi a melhor coisa que já aconteceu. Esta foi sem dúvida a maior crise que o planeta sofreu, mas se não fosse por isso, a evolução teria tomado um rumo diferente e os humanos não estariam aqui hoje. A erupção nas armadilhas siberianas, que durou 1 milhão de anos, mudou o curso da vida na Terra. Da atmosfera às profundezas do oceano, o planeta se transformou em tamanha velocidade que a evolução não conseguiu acompanhar. Nesse novo mundo geológico, a vida parecia desatualizada. Os poucos animais sobreviventes deram forma ao futuro e passaram as adaptações aos seus descendentes: dinossauros, pássaros, mamíferos e humanos. Apesar de radicalmente podada, a árvore da vida permitiu que nosso galho brotasse e que os homens evoluíssem. E mesmo hoje,
250 milhões de anos após a erupção da Sibéria, a vida continua frágil e à mercê do sempre mutante, volátil e imprevisível planeta Terra. A escuridão. Depois, uma explosão deu origem a sistemas em constante expansão de tempo, espaço e matéria. A cada dia, novas descobertas desvendam os enigmáticos e admiráveis segredos de um lugar que chamamos o Universo. Energia, a grande operadora de transformações em constante metamorfose. É ela que move nosso planeta e tudo mais no universo. Mas o que é exatamente? De onde veio? E onde pode... Destruída. Pode apenas ser transformada de um tipo em outro. Essa transformação, às vezes, é extrema. Em objetos como os buracos negros, uma futura civilização poderá canalizar essa potência? Um jeito perfeito de se livrar do lixo e resolver a crise de energia, tudo ao mesmo tempo. Mas e se essa energia do universo fosse transferida para outro lugar no tempo? Se uma passagem se abrisse para um universo paralelo e vazasse parte da energia, a vida não seria capaz de suportar. Essa é a história da energia. Do Big Bang ao quintal da sua casa. Carregue as baterias para seguir a trilha da energia extrema em O Universo. O Universo, energia extrema. A energia é um camaleão cósmico. Move nosso universo, mudando de forma constantemente. Impele a aceleração, a expansão e a impactos apocalípticos. No universo, tudo o que vemos é energia. Nós somos energia. As árvores são energia. A Terra é energia. E até o espaço vazio entre as estrelas é energia. Mas de onde vem essa energia constantemente em mutação? Toda essa energia que vemos diariamente, na verdade, vem do começo do universo, há bilhões de anos. Quando vemos um acidente de carro na estrada, é um evento com muita energia, carros se contorcem fazendo muito barulho. Mas de onde vem essa energia? Ela vem da energia do movimento dos dois carros antes da batida. Mas de onde vem a energia dos carros? Da gasolina, um combustível fóssil que recebeu energia da vida vegetal que existia há milhões de anos. Vida vegetal que recebe energia do Sol, que recebe energia de reações nucleares em seu interior. Essas reações nucleares absorvem energia das partículas que foram criadas no momento do Big Bang. Todas as formas de energia que vemos ao nosso redor vieram do Big Bang. O começo do universo. A origem da matéria e da energia no universo, na verdade, é o Big Bang. É a criação do próprio universo. De fato, hoje acreditamos que o Big Bang foi a súbita expansão de um espaço muito pequeno para um espaço muito grande, movido por um estranho tipo de energia. Não sabemos ao certo que tipo de energia deu início ao Big Bang. Mas seja qual for, num breve instante produziu toda a energia do nosso universo. Passada, presente e futura. Esse é o mais importante e surpreendente aspecto da energia. Nos buracos negros, explosões estelares ou até em usinas elétricas na Terra, não pode ser nem criada, nem destruída. Pode apenas ser transformada, de um tipo em outro. Se as leis da física no universo nunca mudaram no passado e não mudarão no futuro, nenhuma energia pode ser criada ou destruída. Pode apenas ser transformada. A transformação é a chave do funcionamento da energia. O universo está cheio de várias formas de energia: luminosa, sonora,
térmica e química. A mais comum de todas é a energia potencial, a energia armazenada em um objeto, e a energia cinética, o movimento de um objeto. E todas as formas de energia são constantemente convertidas em outras formas de energia. Quando dispara uma arma contra um alvo, pode achar que quando a bala atinge o alvo, a energia acaba. Mas não acaba. Simplesmente é transformada em outro tipo de energia. A energia potencial química na pólvora foi convertida na energia cinética da bala. Ondas sonoras, calor e uma energia é transferida para o alvo, fazendo-o se mexer ou explodir. Até mesmo o corpo humano é uma bem afinada máquina de transformação de energia. Um modo de entender a transformação de energia é a alimentação. Consumimos um certo número de calorias todos os dias. E quando nós fazemos alguma atividade física, queimamos essas calorias. E temos que continuar a comer porque continuamos ativos e a queimar calorias. Incrivelmente, Albert Einstein compreendeu que energia e matéria, na verdade, são a mesma coisa. E que uma pode ser convertida na outra. Esse é o significado da famosa equação E igual mc2. Einstein encontrou um modo de explicar que tudo no universo é energia. A matéria é energia. Se você pesa 100 quilos, essa é sua massa. E se você pegar essa massa e multiplicar pela velocidade da luz e de novo pela velocidade da luz, terá a quantidade de energia que existe em seu corpo. Terá cerca de 1000 vezes mais energia em seu corpo do que na maior arma nuclear já detonada pela humanidade. Os objetos podem ter a mesma quantidade de energia, mas isso não significa que eles tenham a mesma potência. O fator central é a rapidez com que a energia é liberada. A potência é igual à energia por unidade de tempo, até mesmo numa quantidade muito pequena de massa, como este bolinho. Teria energia equivalente a 1 milhão de toneladas de TNT. E se esse bolinho explodir espontaneamente, seria 1 milhão de toneladas de TNT. E se eu comer um bolinho, ele só me dará 200 calorias de energia durante muitas horas. Ao passo que uma banana de dinamite, a mesma quantidade de energia seria liberada num milionésimo de segundo. Então, TNT tem muito mais potência, mesmo tendo a mesma quantidade de energia. Se você comprar uma pizza e comer essa pizza, receberá 1000 calorias de energia. Parece uma grande refeição, mas seu corpo precisa converter a matéria da pizza nessas 1000 calorias. E não é uma coisa muito eficiente. Se pegar a mesma massa de TNT ou dinamite e acender, produzirá bem mais energia. Toda a energia que usamos na Terra para alimentar nosso corpo, nossos aparelhos eletrônicos e iluminar nossas casas, em última análise, vem do espaço. As maiores transformadoras de energia são as estrelas, incluindo o Sol. A cada segundo, o Sol emite 10 elevado a 26 watts de energia, ou seja, 1 com 26 zeros atrás. É como 44 bilhões de armas nucleares explodindo num segundo. É essa a energia que recebemos do Sol a cada segundo. Estrelas como o Sol produzem várias formas de energia, mas tudo começou com a gravidade. A gravidade significa que observamos que toda a matéria cai em direção à outra. E podemos usar a gravidade para transformar uma energia em outra. Se eu segurar uma pedra com uma energia potencial e a deixar cair, essa energia se torna energia cinética até atingir o chão. Há 13 bilhões de anos, a energia gravitacional reuniu poeira e gás para formar as primeiras estrelas. Quando uma estrela é formada pela energia gravitacional, produz energia nuclear. Estrelas são movidas por fusões nucleares. É quando você pega vários átomos de hidrogênio e os esmaga para produzir elementos mais pesados, como o hélio, monóxido de carbono ou nitrogênio. E quando esse processo de fusão acontece, a enorme energia da chamada força nuclear é liberada. E daí vem a luz das estrelas.
A fusão nuclear dentro de estrelas como o Sol produz uma forma de energia chamada radiação eletromagnética. São ondas oscilantes de fóton ou partículas de luz. Na Terra e no espaço, a radiação eletromagnética consiste de um espectro de energia. Numa ponta estão ondas de rádio, com frequências baixas e comprimentos de onda muito longos. Na outra ponta do espectro eletromagnético estão raios gama, com frequências altas e comprimentos de onda muito curtos. Cada fóton de radiação eletromagnética leva cerca de 150 mil anos para chegar do centro à superfície do Sol antes de escapar e seguir em direção à Terra. Por sorte, a atmosfera impede a maior parte dos comprimentos de onda da energia eletromagnética, os raios ultravioleta, raios-X e raios gama, de chegar ao nosso planeta. Mas permite que a luz visível, a luz infravermelha e ondas de rádio passem por ela. A luz e a energia infravermelha são absorvidas pela Terra e pelos oceanos e depois convertidas em calor ou energia térmica. O Sol emite radiação eletromagnética continuamente, produzindo energia térmica aqui e no espaço. Os seres humanos encontram formas de canalizar a energia do universo. Aprendemos a transformar a radiação solar em calor e em energia elétrica. Uma das tecnologias mais comuns para canalizar a energia do Sol são os painéis solares. Geralmente são feitos de semicondutores sensíveis à luz. Quando a luz do Sol atinge o silicone, gera cargas, e essas cargas são retiradas do material semicondutor, gerando corrente elétrica. A eletricidade pode ser gerada por uma célula solar ou por uma fazenda com 550 mil painéis solares. Essas correntes podem alimentar desde uma casa até um carro esportivo. As estrelas são grandes transformadoras de energia. Aqui na Terra, somos constantemente bombardeados pela energia eletromagnética do Sol na forma de luz. E nós a convertemos em outros tipos de energia para alimentar todos os objetos de nosso cotidiano. Estamos na Tesla Motors para ver como a energia eletromagnética é convertida em energia mecânica, usada para mover esses modernos carros esporte. Só precisa da energia comum de uma tomada normal. Se conectarmos o carro assim, extraímos energia da tomada para carregar a bateria do carro aqui atrás. A bateria, que fica aqui, é usada para alimentar o motor elétrico do carro, para que o computador que está aqui receba a energia da bateria e a use para ligar o motor elétrico, que permite ao carro velocidades incríveis. Então, se você tivesse painéis solares no seu telhado e ligasse seu carro a essa fonte, ele literalmente seria movido à luz solar. Certo, vamos lá. E transformar luz solar em eletricidade tem suas vantagens. Os veículos elétricos aceleram mais rápido do que os veículos a gasolina, porque chegam ao torque máximo imediatamente, enquanto os motores a gasolina têm que acelerar. Este Tesla pode ir de 0 a 100 em 3,9 segundos, o que o torna mais veloz do que todos os carros de produção movidos a gasolina. Isso apenas ilustra a potência da energia eletromagnética. Não é divertido? O Sol é responsável por abastecer quase tudo em nosso mundo ao transferir a energia de uma forma útil para outra. As plantas convertem a energia solar em energia química por meio da fotossíntese, que alimenta todos os seres vivos, inclusive o homem. Eu recebo energia quando como cereais, porque o milho que o cereal contém recebeu energia do sol via fotossíntese, que converte a luz do sol em açúcar, carboidratos. Todas as moléculas têm elos entre os átomos dentro delas. E quando rompem, liberam energia e nos dão a energia necessária quando fazemos exercícios.
E esse ciclo vital de energia não termina aqui. Ao longo de milhões de anos, os restos decompostos de plantas e animais são comprimidos sob a terra e convertidos em combustíveis fósseis. Assumem várias formas, como carvão, petróleo e metano. Quando queimamos petróleo e gás natural, na verdade estamos liberando energia do Sol, que foi recolhida por plantas dezenas de milhares, centenas de milhares de anos atrás e guardada em depósitos subterrâneos de combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis são considerados fontes não renováveis. Isso não significa que sua energia é completamente destruída, mas que não pode ser reposta naturalmente num período curto de tempo. Quando falamos de fontes não renováveis de energia, como combustíveis fósseis, não significa que essa energia se extinguiu do universo, mas sim que essa fonte de energia foi transformada em algo que não é mais utilizável, como calor residual. O Sol fornece a energia essencial para a nossa sobrevivência. Mas essa gigantesca usina de energia também pode produzir forças letais. Novembro de 2006. O Observatório Swift da NASA registrou um evento assustador. A maior explosão estelar jamais observada. Liberou energia equivalente a 50 milhões de trilhões de bombas atômicas. O fenômeno disparou raios-x que fulminariam quase toda a vida na Terra se viessem do Sol. Felizmente, essa radiação veio da estrela Io-Pegasi, que está a 135 anos-luz de distância. Mesmo assim, o incidente ilustra a energia mortal que as estrelas emitem, incluindo o Sol. Uma explosão solar é uma liberação súbita de uma quantidade tremenda de energia. Essa energia vem da energia magnética. Um emaranhado de campos magnéticos de repente libera uma energia radiada. Nós podemos comparar, por exemplo, com elásticos torcidos e esticados. São as linhas do campo magnético. Um dia acabam se rompendo. E aí liberam e canalizam energia a partir de uma região específica da superfície solar. As explosões solares podem atingir 15 milhões de graus, porque convertem energia magnética em energia térmica. Grandes volumes dessa energia magnética em energia térmica. As explosões solares ocorrem várias vezes por dia durante a atividade solar. Quando irrompem, cada uma produz tanta energia térmica em poucos minutos quanto o Sol produz em um só segundo. Se parte dessas partículas de alta energia geradas pelas explosões solares vierem em nossa direção, serão desviadas por outra fonte de energia, o campo magnético da Terra. Produzido por correntes elétricas que fluem em seu centro. Essas correntes têm centenas de quilômetros de largura e se movem a milhares de quilômetros por hora enquanto a Terra gira. Esse poderoso campo magnético atravessa a Terra e entra no espaço. O campo magnético da Terra detém ou desvia a maioria das partículas carregadas que vêm do Sol ou do espaço interestelar. E isso é excelente, porque seria péssimo para a vida na Terra se muitas partículas de alta energia chegassem à Terra e nos atingissem. Uma estrela pode emitir partículas durante 10 bilhões de anos. E quando a estrela morre, não é o fim da transformação dessa intensa energia. Na verdade, é apenas o começo. Sempre que tem o nascimento de uma estrela, a fusão nuclear tem início. E essa fusão nuclear continua até queimar todo o hidrogênio existente. Desprovida de energia nuclear para se manter, a estrela maciça acaba colapsando e dando início a uma explosão chamada supernova. Uma supernova pode irradiar tanta energia quanto o Sol emitirá durante toda a sua vida. As estrelas dependem de um equilíbrio entre a energia nuclear interna e a atração gravitacional de toda a sua massa, colapsando em si mesma. E quando chegar o momento da fornalha nuclear se extinguir,
A atração gravitacional acaba vencendo o conflito. Ao colapsar, emite um volume enorme de luz. É tudo uma questão da gravidade vencer a fornalha nuclear da estrela. É muito importante lembrar que a energia de uma estrela não foi simplesmente criada do nada. Mais uma vez, é a energia que se transforma de um tipo em outro. O centro de uma estrela colapsa, liberando muita energia gravitacional potencial. Essa energia é convertida em neutrinos, na energia cinética do material ejetado e na energia visível que observamos. As supernovas são as transformadoras de energia mais explosivas do espaço. No entanto, 90% da energia liberada durante uma supernova é convertida em algo invisível a olho nu. Partículas estranhas e espectrais chamadas neutrinos. Os neutrinos são partículas de energia quase sem massa que se deslocam à velocidade da luz e atravessam a matéria sem perturbá-la. A cada segundo, mais de 50 trilhões de neutrinos solares passam pelo corpo humano sem que notemos. A probabilidade de um deles interagir com uma partícula do seu corpo é tão baixa que você nem nota. E mesmo que acontecesse, seria apenas um sinal de energia que o corpo recebe. Muito menos importante do que todos os sinais de energia que ele recebe de outros tipos de partícula que o atravessam, como a luz ou a radiação naturalmente produzidas pela Terra. Antes, era impossível detectar os neutrinos enquanto atravessavam a Terra e escapavam de volta para o espaço. Mas em Hida, Japão, encontra-se o Observatório Super K, a mais de 900 metros da superfície da Terra, com um colossal tanque de aço inoxidável contendo água pura. Descobriu-se que quando os neutrinos interagem com os elétrons ou núcleos atômicos da água, produzem uma partícula carregada que gera um flash de luz ultravioleta. Enquanto essa partícula atravessa a água, emite um pequeno sinal de radiação, que pode ser medido por detectores de luz e indicam que é um neutrino. Essas fugazes partículas podem ser uma fonte de energia aqui na Terra? É a pergunta que Alan Kay, de Chicago, Illinois, quis fazer a O Universo. E escreveu: como podemos canalizar a energia dos neutrinos emitidos pelo Sol? É uma pergunta interessante, Alan. Na verdade, como é extremamente difícil detectar os neutrinos, provavelmente não conseguiremos canalizar sua energia. E, na verdade, nem precisamos, porque apenas 3% da energia solar é composta por neutrinos. Então é muito mais fácil canalizar a luz solar, que é muito mais abundante. Os neutrinos podem não ser capazes de aliviar nossa crise de energia. Mas em cada galáxia existe um monstro voraz que pode ser o mecanismo de maior eficiência energética do espaço. A capacidade de converter energia de uma forma para outra inspirou ideias inovadoras para a futura colonização do espaço. Gigantescos buracos negros residem no centro da maioria das galáxias, inclusive a Via Láctea. Podem armazenar e liberar a energia de bilhões de supernovas. Quando os colossais buracos negros estavam se formando, uma imensa quantidade de energia gravitacional potencial foi convertida em luz radiada e outras formas de energia. E como era muito material comprimido num volume muito pequeno, tinha que liberar uma incrível energia. Um buraco negro supermaciço vale 10 bilhões de sóis. Ou seja, sua massa equivale a 10 bilhões de estrelas, comprimidas num espaço muito pequeno. Janeiro de 2008. O telescópio Chandra, da NASA, desvendou um mistério a respeito das energias transformacionais produzidas por um buraco negro. Detectou a energia gravitacional de um buraco negro supermaciço se aproximando de uma estrela. Enquanto devorava a estrela, a massa voraz girava rapidamente, aproximando-se da velocidade da luz.
Essa energia cinética mistura os gases e escombros que caem no buraco, de modo a formar um disco rotacional de agregação que gira velozmente. Esse material de rotação é liberado em jatos poderosos. Esse material de uma energia extremamente alta que gira em torno do buraco negro cria um colossal campo magnético. Parte do material segue as linhas do campo magnético e é ejetado junto com elas, formando um jato potente que parece o de um maçarico. Recentes simulações por computador mostraram que, se a energia cinética ou rotacional de um buraco negro puder ser canalizada, esses monstros podem se tornar a mais poderosa bateria galáctica. Seria fantástico se pudéssemos ter um buraco negro em rotação, girando no espaço. E colocaríamos uma base em órbita ao redor para extrair energia dele e conseguir toda a energia para abastecer uma civilização super avançada. E os buracos negros podem fazer mais do que gerar diferentes formas de energia. Podem servir a um propósito duplo, como centro de reciclagem galáctica. Podemos imaginar que uma civilização avançada, vivendo próxima a um buraco negro em rotação, possa mandar caminhões de lixo para perto do buraco negro e derrubar os detritos no momento adequado. Então, os caminhões emergiriam da vizinhança do buraco negro com mais energia cinética do que quando entraram. Esses caminhões poderiam alimentar uma turbina, como um moinho, abastecer essa turbina e gerar energia elétrica para iluminar as cidades. Este é um jeito perfeito de se livrar do lixo e resolver a crise de energia, tudo ao mesmo tempo. Os buracos negros podem energizar uma futura colônia espacial. Mas os cientistas estão descobrindo que a energia dos espaços negros em rotação pode ser transformada em algo perigoso. Os raios cósmicos são partículas densamente carregadas. Contrariando o nome, não são raios de energia luminosa. Na verdade, contêm grandes quantidades de energia cinética, que pode causar efeitos mortais. Os raios cósmicos têm muito mais energia do que tudo que podemos produzir na Terra. Eles têm centenas de milhares de vezes mais energia. Os raios cósmicos mais energéticos são os de energia ultra-alta. Deslocam-se quase na velocidade da luz, com brilho cada vez mais intenso. Um raio cósmico de energia ultra-alta tem a energia de uma bola de tênis a centenas de quilômetros por hora. É a velocidade com que os tenistas profissionais a lançam. Não parece tanta energia assim, mas na verdade trilhões de partículas compõem uma bola de tênis. E o que acontece é que toda essa energia é colocada numa única partícula subatômica. E os raios cósmicos que chegam à nossa atmosfera são assim. Certamente é muita energia para uma única partícula. Novas evidências sugerem que as galáxias conhecidas como núcleos galácticos ativos podem ser a fonte desses raios cósmicos de energia ultra-alta. São galáxias com buracos negros supermaciços em rotação em seus centros. Essencialmente, são geradores de energia extremamente potentes. São campos magnéticos e campos elétricos girando e emitindo partículas a velocidades incrivelmente altas. Geralmente gerados por um buraco negro supermaciço no centro. E esse tipo de sistema, especialmente os buracos negros, produzem grandes quantidades de energia que podem lançar essas partículas em todas as direções. Raios cósmicos de energia ultra-alta são uma das maiores ameaças para missões espaciais interplanetárias. Essas partículas podem colidir contra uma nave espacial e penetrar o corpo dos astronautas como pequenos mísseis balísticos, destruindo moléculas de DNA e matando células. Se um raio cósmico de alta energia interagir com o tecido humano, pode danificar o DNA do tecido e levar à destruição da célula e até um câncer. E os raios cósmicos podem ameaçar não só os viajantes espaciais. A cada segundo,
eles bombardeiam a atmosfera terrestre. Alguns chegam a penetrá-la e caem como uma chuva em nosso planeta. A chave da energia transformacional dos raios cósmicos é a velocidade. Então, mesmo com massa minúscula, como a maioria dos raios cósmicos, são extremamente velozes. Sua energia cinética pode ser mesmo colossal. Quando atingem a atmosfera terrestre, colidem com moléculas, principalmente de oxigênio e nitrogênio, produzindo uma tempestade de energia na forma de radiação ultravioleta que chove sobre nosso planeta. Os raios cósmicos chegam do espaço o tempo todo, 24 horas por dia, chocando-se com a atmosfera, colidindo com suas moléculas e produzindo chuvas de partículas que podemos detectar na superfície da Terra. Felizmente, um raio cósmico original de alta energia espalha-se para milhões ou até mesmo bilhões de partículas. Por isso, sua energia, originalmente na forma de raios-X e raios gama, dissipa-se e deixa de ser nociva para os seres humanos. Mas esses raios cósmicos podem interromper uma conversa ao celular. Essas chuvas atmosféricas produzidas pelos raios cósmicos que atingem a atmosfera podem afetar aparelhos eletrônicos aqui na Terra. Os computadores, celulares e outros aparelhos que usamos todos os dias tornam-se cada vez mais delicados, pois os circuitos estão cada vez menores. E isso os torna muito mais suscetíveis a serem perturbados por raios cósmicos. Em cada recanto do universo, assistimos à natureza destrutiva da energia em movimento. Mas aqui na Terra, geramos uma forma única de energia que vem da criação do sistema solar. Desde o início dos tempos, a energia tem sido o maior truque de mágica do universo, constantemente mudando de uma forma para outra. Nosso tipo específico de energia extrema é o legado da criação do sistema solar. A energia geotérmica vem do calor criado pelo núcleo rochoso da Terra, que existe a cerca de 6.500 quilômetros abaixo da superfície. Há 4,5 bilhões de anos, quando o sistema solar foi formado, uma nuvem de gases e poeira se condensou para formar o Sol e todos os planetas. Uma pequena fração desses gases e poeira consiste de elementos radioativos, como o urânio-238 e o tório. Quando a Terra se condensou, alguns desses elementos radioativos ficaram presos no interior da Terra. E ao se decompor lentamente ao longo de bilhões de anos, esses elementos se aquecem no interior da Terra. Podemos acessar essa energia térmica como energia geotérmica. Algumas áreas da superfície da Terra permitem que essa energia geotérmica irrompa. Por exemplo, perto da fronteira entre placas tectônicas, vulcões e geysers. A energia geotérmica pode ser explorada perto das fronteiras entre as placas, onde a matéria quente emerge. Produzida por explosões de estrelas há muito tempo, e é radioativa e libera sua energia ao longo de escalas de tempo de bilhões de anos. Usinas geotérmicas no mundo todo canalizam energia térmica de reservatórios superaquecidos para criar energia elétrica. Funciona assim. A água a alta temperatura e pressão emerge à superfície, onde passa por uma câmara de pressão baixa e se torna vapor. A pressão criada pelo vapor é canalizada por uma turbina, que gira para produzir energia elétrica. Quando deixa a turbina, o vapor é liberado na atmosfera como vapor d'água, ou volta a se tornar água líquida e retorna para debaixo da Terra. Em quase todos os casos, até recentemente, as usinas geotérmicas se instalaram perto de limites entre as placas ou em pontos vulneráveis da crosta terrestre, por onde o magma pode emergir. Como a maioria da superfície terrestre não está próxima de um limite entre placas, tem sido mais difícil explorar essa energia geotérmica. A energia geotérmica tem mais concentração e qualidade onde há altos níveis de atividade tectônica e vulcânica, como no círculo de fogo que cerca o Oceano Pacífico.
Mas escavar perto dos limites entre as placas não é fácil. Para obter bastante energia de consumo da energia geotérmica da Terra, precisamos cavar bastante fundo até onde as temperaturas são muito altas. Os desafios tecnológicos para a extração de energia geotérmica para o nosso consumo são enormes. É preciso domar um vulcão ou cavar muito fundo na Terra. Ou canalizar os geysers de Yellowstone. Mas esse tipo de energia térmica pode não ser exclusivo do planeta Terra. Io, uma das 4 luas de Júpiter, é vulcanicamente ativa, tal como a Terra. Mas a energia térmica do seu núcleo é produzida não através da desintegração de elementos radioativos, mas através do aquecimento friccional. Io traça uma órbita elíptica em torno de Júpiter, pode estar mais perto ou mais longe de Júpiter. Quando está mais perto, o seu âmbito de maré é superior a quando está mais longe. E enquanto gira em torno de Júpiter, a água vai de um lado para o outro. Isso causa bastante fricção entre as rochas internas, que liberam energia. O interior esquenta, magma emerge à superfície e vulcões entram em erupção. Isso pode ser descrito como energia geotérmica. Sabemos que o interior de Io, a lua de Júpiter, é derretido porque vemos vulcões lá. E isso equivale à energia geotérmica. Eu digo que equivale porque geo significa terra e, estritamente falando, energia vem do interior da Terra. O núcleo do planeta Júpiter não é fundido como o de sua lua, Io. Mas o interior do gigante gasoso gera outra forma de energia extrema: ventos. Os planetas gigantes Júpiter e Saturno têm muito vento em suas atmosferas. E muitas tempestades, não só devido ao calor do Sol, mas em grande parte devido ao calor gerado em seu interior. Suas regiões internas ainda estão se contraindo, liberando energia gravitacional e a convertendo na energia cinética da atmosfera, ventos e tempestades. É outro exemplo da conversão de um tipo de energia em outro. Alguns ventos dos planetas gigantes deslocam-se a velocidades imensas, 900 ou até 1.100 km por hora. No caso da maioria, são poucas centenas de quilômetros por hora, mas mesmo assim é muito comparado com as tempestades na Terra. Mas a maioria desloca-se a 900 ou 1.100 km por hora. É muito rápido. A Terra também se beneficia da energia eólica, mas sua fonte não vem do centro do planeta, mas diretamente do espaço. A fonte de energia dos ventos que temos na Terra é o calor do Sol. O Sol aquece diferentes partes da atmosfera em diferentes intensidades, e isso causa desequilíbrios que permitem o deslocamento do ar. É a energia eólica, a energia mecânica que vem da energia eletromagnética do Sol. A energia eólica pode ser usada para alimentar uma turbina, que a converte em energia elétrica para iluminar cidades. A energia move a evolução do universo desde seu nascimento há mais de 13 bilhões de anos. Mas agora, a ciência descobriu um misterioso tipo de energia que pode ser o mensageiro do apocalipse. Em todo o espaço, está presente uma misteriosa energia fantasmática. Não sabemos qual é a sua origem. Mas hoje, os cientistas acreditam que pode destruir toda a vida na Terra. Talvez até mesmo o universo. Nos anos 90, os astrônomos usaram o telescópio Hubble e outros observatórios para medir a distância de explosões estelares em outras galáxias. Chocados, perceberam algo muito peculiar. Recentemente, os astrônomos descobriram, analisando a distância das supernovas, que o universo, na verdade, está acelerando. Não só se expandindo, como está acelerando. Uma misteriosa energia está afastando o universo cada vez mais rápido. Os astrônomos compreenderam que a expansão do universo se acelera com o tempo devido à energia escura, uma estranha forma de energia que existe em toda parte.
Ela compõe quase 75% de toda a massa e energia do universo. É um dos grandes mistérios do universo. De fato, é o maior mistério do universo em certo sentido, porque a energia escura é o maior componente do total de energia do universo. Nosso conhecimento e entendimento da energia escura ainda é muito limitado. Embora isso compreenda quase 75% de toda a matéria e energia do universo. É como se tivéssemos explorado apenas a massa terrestre de toda a Terra, embora o oceano compreenda quase 75% da superfície. Só agora começamos a explorar a energia escura. Os cientistas antes pensavam que a atração gravitacional faria com que a expansão do universo desacelerasse com o tempo. Acreditava-se que o universo se expandia a partir do Big Bang e que a gravidade devia retardar seu ritmo de expansão. E a grande questão na época era se a gravidade seria forte o bastante para contrair tudo de novo. Mas tivemos uma surpresa. A gravidade não estava retardando a expansão. Na verdade, quando observamos de perto, descobrimos que a expansão está se acelerando. Enquanto a gravidade une os planetas, estrelas e galáxias, a energia escura parece esticar o tecido do espaço e tempo, afastando as galáxias. Observações recentes mostraram que a energia escura está fazendo com que a Terra se expanda a um ritmo cada vez mais rápido. Ao longo da história do universo, as quantidades relativas de energia escura e a atração gravitacional regular da matéria e da energia se transformaram. Antes, a energia de atração gravitacional regular dominava. Isso porque os objetos eram muito mais próximos. Não havia muita energia escura entre eles e seus efeitos cumulativos eram muito pequenos. Mas quando o universo se expandiu e as galáxias se afastaram mais, o espaço ocupado pela energia escura também cresceu. Vamos imaginar que o universo seja um pãozinho de passas em expansão, sendo que as passas são as galáxias. Quando não expandem, a massa continua uniformemente cheia de levedo, que é a energia escura. Mas suponha que nós continuemos a acrescentar levedo na massa do pão enquanto ele se expande. Vai se expandir cada vez mais rápido com o tempo, porque tem cada vez mais levedo. Ele aceleraria durante a expansão. Do mesmo modo, com o tempo há cada vez mais energia escura no universo, o que acaba acelerando sua expansão. Se a energia escura continuar a acelerar a expansão do universo, um dia poderá acontecer o Big Chill. Aglomerados de galáxias vão se espalhar cada vez mais. Galáxias esgotarão o estoque de gases para formar novas estrelas, e estrelas antigas se extinguirão. O universo ficará escuro e insuportavelmente frio. Num universo que se expande para sempre, ou quase para sempre, finalmente o Sol e todas as estrelas vão se extinguir. Vão esgotar o combustível nuclear. Nessa altura, não haverá mais fonte de energia para a vida na Terra. E a vida, como conhecemos, deixará de existir. Mas nem se esse cenário sombrio se concretizar, a energia do universo deixará de existir. Pois o total de energia do universo foi estabelecido no Big Bang. Mas será impossível ter acesso a ela. A energia vai se estender tanto e se diluir a tal ponto que não será mais utilizável. Mas há outras teorias sobre o destino da energia do universo. No futuro distante, a energia pode ser transferida para outro lugar, talvez outro universo. Segundo as leis da física, a energia não pode ser criada nem destruída. E toda a energia que está no universo sempre esteve aqui e sempre estará aqui. Mas se uma passagem se abrir para um universo paralelo e deixar escapar uma parte dessa energia, nosso universo começaria a resfriar, porque está vazando naquele local. E não seria uma boa ideia, porque o universo esfriaria, tudo congelaria e a vida não seria capaz de suportar.
Não sabemos o que o futuro distante reserva para a energia do universo. Mas, por enquanto, continua sendo um componente sempre em mutação. Violento, mas necessário, do nosso universo. Havia escuridão. E então, nasceu um sistema que constantemente se expande em tempo, espaço e matéria. Todos os dias, novas descobertas estão desvendando os misteriosos, surpreendentes e mortíferos segredos de um lugar chamado Universo. No universo de Guerra nas Estrelas, a Estrela da Morte é a arma definitiva de destruição em massa, capaz de aniquilar planetas inteiros. Mas no universo real, o céu está repleto de Estrelas da Morte. Podemos pensar nelas como uma bomba relógio. Algumas estão perigosamente próximas do nosso planeta. A vida na Terra pode sofrer muito quando a radiação delas nos atingir. E a Terra está no caminho de uma delas. Foi quase um choque. Não acreditei quando vi pela primeira vez. São as Estrelas da Morte e fazem do universo um lugar muito perigoso. O Universo, as Estrelas da Morte. A milhares de anos-luz da Terra, uma estrela supermassiva está em vias de se autodestruir. Estrelas explodem todos os dias no universo, mas esta é diferente. Ela espreita na constelação de Sagitário, o mitológico centauro do zodíaco celestial. A estrela se chama WR-104. E nós podemos ser o alvo de sua força destrutiva. Pois ela está mirando no nosso frágil planeta azul com radiação mortífera suficiente para incendiar a camada de ozônio que nos protege. Isso provocaria uma mudança dramática no clima. Causaria extinção de muitas espécies de plantas e animais. E, potencialmente, o fim da humanidade. WR-104 é apenas uma entre milhões de enormes estrelas da morte no universo. Esses corpos celestiais selvagens são gigantes envelhecidos, preparando-se para explodir num espetáculo estelar. Nessa hora, as camadas exteriores da estrela não têm nada mais para sustentá-las na luta contra a gravidade e, de repente, elas entram em colapso. O seu último suspiro pode provocar a maior explosão no universo conhecido. Uma explosão de raios gama, que produz muito mais energia do que o nosso Sol no decorrer de seus 10 bilhões de anos de vida. Se um de seus alvos fosse a Terra, a vida, como a conhecemos, deixaria de existir. É o que aconteceria com a WR-104, transformando-a numa estrela da morte de verdade. No filme Guerra nas Estrelas, a Estrela da Morte é a arma definitiva do lado negro. Essa estrela predadora é um produto da ficção científica, mas a realidade é muito mais assustadora. Uma estrela da morte da vida real é uma estrela que explode e atinge os planetas próximos com uma radiação mortífera. É uma verdadeira estrela da morte. Esse tipo de corpo celeste é conhecido como estrela de Wolf-Rayet. São as maiores estrelas do universo. Feras enormes, 30 vezes maiores do que o nosso Sol e em contagem regressiva para o Armagedon. Descobertas pelos astrônomos franceses Charles Wolf e Georges Rayet em 1867, as estrelas Wolf-Rayet são as foras da lei do universo. Estrelas vivem segundo o credo: viva rápido, morra jovem e com boa aparência. E quanto maiores elas são, mais rápido elas vivem, e quanto mais rápido vivem, mais violento é o seu fim. Elas consomem o seu combustível nuclear extremamente rápido e esgotam tudo o que têm. Consequentemente, elas não vivem muito tempo, talvez algumas dezenas de milhões de anos no máximo.
Elas são fáceis de achar porque são os Tiranossauro Rex do Reino Estelar. Elas são muito poderosas. No ano 2000, o astrônomo australiano Peter Tuthill começou a estudar a Wolf-Rayet 104, que fica a 8.000 anos-luz da Terra. Essa gigante era sinistramente diferente das outras. Na hora, a equipe de Peter notou uma imensa nuvem de poeira em volta dela. 20 vezes maior do que todo o nosso sistema solar. Sabíamos que havia poeira em torno de Wolf-Rayet 104. E isso era um mistério, porque é como encontrar um floco de neve no inferno. Havia um mistério lá e queríamos tentar solucioná-lo. Durante 6 anos, Peter usou uma câmera infravermelha no Observatório Keck, no Havaí, para criar uma imagem composta a partir de múltiplas exposições. E o resultado foi uma incrível sequência de lapso de tempo. A estrela estava produzindo um exótico penacho de poeira em espiral. Foi quase um choque. Não acreditei quando vi pela primeira vez e pensei, estrelas não se parecem com espirais, nunca vi uma com espiral em livros. Então começamos a pesquisar, tínhamos de tentar entender como uma estrela pode produzir uma cauda tão elegante. Peter descobriu que a causa dessa estranha espiral de poeira era o fato da estrela WR-104 não estar sozinha. Ela está presa na órbita de uma estrela menor, naquele que é conhecido como sistema binário. Ambas as estrelas ejetam massas de partículas carregadas chamadas ventos estelares. Esses ventos não são incomuns no universo. O nosso próprio Sol cria um vento solar que se estende além dos planetas mais afastados. A diferença é que num sistema binário, quando os ventos das duas estrelas colidem, os gases são comprimidos, resultando na formação de poeira e fuligem. Mas o que faz essa poeira formar uma espiral tão exótica? Um sprinkler de jardim é uma excelente analogia para a física, que acontece nesses sistemas binários onde os ventos colidem. Mas nós modificamos o sprinkler para projetar apenas um jato num bico. Esse único jato de água representa o fluxo constante de partículas de poeira criadas pela colisão dos ventos estelares. Mas já que as duas estrelas do sistema WR-104 mantêm uma órbita constante em torno uma da outra, isso provoca o movimento circular do feixe de poeira. Nossa primeira impressão é que a água está se movendo em círculo. Mas, na verdade, o sprinkler de jardim está disparando o jato em linha reta. As gotículas de água, embora estejam em linha reta, se afastam do bico. Elas criam um arco e, graças à rotação, esse arco vira uma espiral. A espiral suscitou ainda mais perguntas. A mais perturbadora? Que tipo de estrela da morte a WR-104 poderia se tornar? As estrelas Wolf-Rayet podem ser consideradas uma bomba relógio porque, de tão massivas, o seu tempo de vida é curto. E uma vez que tenha esgotado todo o seu combustível nuclear, não existe nada mais para sustentar a estrela contra a implacável força da gravidade. E nessa hora, o núcleo da estrela entra em colapso e suas camadas externas caem para dentro. E então são lançadas para fora numa explosão enorme. A explosão é uma supernova. Uma imensa explosão de radiação que brevemente brilha mais do que uma galáxia inteira. O Wolf-Rayet 104 definitivamente vai virar uma supernova em algum momento nas próximas centenas de milhares de anos. Distante 8.000 anos-luz da Terra, a explosão em si não é uma ameaça para nós. Mas existe uma chance da supernova provocar o evento mais violento do universo. Uma explosão de raios gama. Em uma pequena porcentagem dessas enormes estrelas da morte, a explosão de raios